falo com você nessa manhã abençoada, o Deus da multiplicação. Ainda em pé, fala para uns 4 do teu lado: o Deus da multiplicação. Você pode se assentar. Nós servimos o Deus da multiplicação. Vou falar de novo, pelo menos um amém eu tenho que ouvir aqui, pelo amor de Deus. Nós servimos o Deus da multiplicação. Jesus, ele deixa claro em João capítulo 10, e nós temos tantas passagens da palavra, onde nós entendemos claramente que o inimigo, ele vem somente para isso, para roubar, para matar e para destruir. Existe uma realidade do inferno que é para tirar. É muito claro no nosso coração e no nosso espírito que o desejo do inferno é tirar sonhos, é neutralizar chamados, é impedir que a nossa família floresça, é impedir que o nosso chamado em Deus floresça. Mas eu tenho boas novas para você: o nosso Deus é Deus da multiplicação. A linguagem de Deus é uma linguagem de crescimento, é uma linguagem de expansão. E eu já libero essa palavra na tua vida. O que Deus tem para você é multiplicação. Onde Deus toca, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus realizou, mostra para você e para mim que o coração de Deus não é em tirar, senão em fazer a crescer. Que o coração de Deus é dizer: venha para fora da tenda da sua vida, venha para fora e tente contar as estrelas, tente contemplar como as areias. Eu tenho realidades para o seu coração que são numerosas. Dentro dessas operações matemáticas de Deus na nossa vida, nada supera a realidade da multiplicação. É notável na Bíblia que é a operação predileta de Deus para o seu povo. É aquilo que Deus mais ama fazer conosco, trazer realidades multiplicadoras. Deus, ele multiplicou todas as espécies, tudo que ele criou, todo o processo de multiplicação que Deus estabeleceu não para de acontecer, pois Deus criou cada um de nós debaixo de uma realidade multiplicadora. Sem constrangimento, bata no teu coração e fala: eu vou acessar hoje a multiplicação de Deus na minha vida. Eu creio em nome de Jesus, toda ordem que quer amarrar, que quer te levar para um lugar de sequidão, de falta, de deserto, cairá por terra em nome de Jesus. Há um rio que flui do trono de Deus. Pega essa palavra em nome de Jesus, Alphaville. Há um rio que flui ininterruptamente do trono de Deus. Ele flui como cura para as nações, ou seja, ele flui de forma multiplicadora, constante, inabalável, constante. Jesus chega a dizer que seria do nosso interior que fluiriam rios de águas vivas constantemente do nosso interior, sem parar. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa manhã? A gente lê junto no livro de Deuteronômio capítulo 1, no versículo 11. Deuteronômio 1:11, ele diz que o Senhor, o Deus dos seus pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Eu vou ler uma outra versão que diz assim: que o Senhor, o Deus de seus antepassados, dos seus pais, pega essa palavra, levanta a tua mão direita se você crê, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu. Eu, quando orava para essa palavra para ser liberada na nossa igreja, eu confesso para você que eu custei a dormir nesse dia, que foi trazendo cada vez mais o Espírito Santo ao meu coração. Que Deus multiplique 1000 vezes mais. Dá para nós entendermos que o acesso daquilo que Deus é e daquilo que Ele faz vai muito além daquilo que a gente pode ver. O que eu e você precisamos fazer hoje é entrar nesse lugar onde Deus está dizendo 1000 vezes mais na tua vida, 1000 vezes mais na tua vida, 1000 vezes mais na tua vida, 1000 vezes mais na tua vida. Nós vivemos numa era e num tempo onde só está sendo tirada a liberdade, tirada a liberdade de culto, tirada a liberdade de expressão, tirada a liberdade da gente fazer muita coisa. Mas Deus está dizendo: acesse esse lugar onde eu tenho 1000 vezes mais para a sua vida, para a sua descendência. Deus te traz aqui hoje para que eu abra os seus olhos e te digo: não subestime a grandeza de Deus. Não coloque Deus dentro de uma caixa. Entenda que a promessa de Deus para você e para mim, há uma liberação dizendo: eu te multiplicarei 1000 vezes mais.
Enquanto Satanás vem para roubar, matar e destruir, há uma ordem dos céus multiplicadora e constante na nossa vida. Eu quero acessar a bênção da multiplicação. Tem mais alguém comigo aqui? Eu quero acessar esse lugar onde constantemente há um fluir, há uma atmosfera, onde tudo coopera, corrobora para realidades que serão multiplicadas. Se você parar para pensar, as duas primeiras palavras de bênçãos que Deus proferiu ao homem foram palavras de multiplicação. A terra sendo formada, o homem e a mulher criados à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, a gente lê no versículo 28, Gênesis 1, 28, vamos ler juntos? E Deus os abençoou e disse: sede fecundos. Vamos ler em voz alta, Lagoinha. O que é que ele disse? Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Meus queridos, as primeiras duas palavras de Deus para a humanidade foram claras. Ele disse: frutifique e multiplique. Há uma realidade empurrando você e eu para uma vida multiplicadora. Em nome de Jesus, nós vamos sair por essas portas hoje entendendo que nada vai deter aquilo que é multiplicado de Deus na nossa vida. Vamos sair do lugar daquilo que é tirado para o lugar que é multiplicado. Ele começa com a criação dizendo isso. É o coração de Deus para nós. É o coração de Deus. Eu acesso a bênção de Deus da multiplicação, entendendo em primeiro lugar que as primeiras palavras de Deus para a sua criação foi essa. Se essas foram as primeiras palavras de Deus, elas continuam sendo liberadas até o dia de hoje, em 2022. Elas continuam sendo as mesmas palavras. Dá uma cutucada em quem está do teu lado e fala: multiplique. As duas primeiras palavras de Deus foram claras dizendo isso: multiplique. E por mais que a terra venha de pecado e o homem escolhe não servir a Deus, a gente vê até a geração de Noé, onde toda a humanidade é praticamente destruída. Noé com a sua família, 40 dias de chuva ininterrupta na terra. Nunca havia chovido na terra. Quando a gente vê a promessa de Deus se cumprindo na vida de Noé, por mais de 100 anos construindo uma arca, debaixo de uma palavra clara que iria cair águas do céu. Meu Deus, fique firme na promessa que Deus tem falado com você, porque Deus é o Deus de multiplicação. Vou falar de novo: Deus é um Deus de multiplicação. Deus é Deus que quando Ele te dá uma palavra, Ele é fiel para cumprir. Pessoas podem falhar com você, Deus não vai falhar com você. Ele é Deus de multiplicação, a palavra dEle não muda. Nós estamos aqui em Alphaville debaixo de uma ordem, de uma palavra de multiplicação. Nossos negócios vão ser multiplicados, nossos GCs vão ser multiplicados, o amor de Deus no nosso casamento vai ser multiplicado, nosso entendimento vai ser multiplicado. Fala um amém comigo aqui, ó. Nossos dias, nossa saúde será multiplicada. Quando Deus restaura a terra novamente por meio de Noé, essas foram as primeiras palavras de Deus para Noé. Quando Ele dá um reset, quando Ele começa tudo de novo, Gênesis capítulo 9, no versículo 1, a gente lê, Ele diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, o que Ele disse? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Nós não somos para ser uma igreja gueto, nós somos para ser a igreja voz. A sua família não é para ser uma família para ser contada no IBGE. A sua família existe para fazer a diferença na terra. Seus filhos vão fazer a diferença na terra. Deus vai te dar ideias, sabedoria e estratégias que você vai fazer a diferença na vida das pessoas, se você acessa o lugar da multiplicação que Deus tem falado para nós. Deus pega coisas simples e transforma realidades extraordinárias através dessas realidades. Ele é poderoso para isso. Ele é poderoso para pegar aquilo que é improvável e fazer ser. Deus toma Noé e a primeira palavra é essa: há uma ordem de multiplicação. A palavra de Deus para nós sempre é uma palavra de ordem de multiplicação.
A gente vê que Deus fala com Adão e Eva, a gente percebe que Deus fala com Adão e Eva, Deus fala com Noé, com a sua família. Ou seja, Deus está plantando em nós uma semente de multiplicação daquilo que nós vivemos. Nós hoje somos uma geração multiplicada de orfandade, multiplicada de revolta, multiplicada de medo. E eu pergunto, onde está essa geração que é multiplicada de fé, multiplicada de temor a Deus, multiplicada em amar a palavra de Deus, multiplicada em viver para o Senhor, multiplicada em servir a Deus? Uma geração, eu posso ouvir mãos erguidas aqui, de uma geração que ama a Deus sobre todas as coisas. Multiplica, acessa esse lugar hoje. Acessamos esse lugar. Deus não só multiplica quem somos, Deus só não multiplica aquilo que nós podemos fazer em nós, mas Ele multiplica aquilo que Ele entrega para nós. Deus vai multiplicar aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos, porque Deus é Deus da multiplicação. Deus não é Deus de tirar, Deus é Deus de acrescentar. Ele vai tirar aquilo que não presta, Ele vai tirar aquilo que não serve para nada. Deixa Deus tirar da tua vida aquelas pessoas que não vão fazer nada aí para você. Quem está pegando, que vão te levar para o buraco, deixa Deus tirar. Para de ficar segurando treta na tua vida, em nome de Jesus. Lança fora, chuta aquele laço. Fala para quem está do teu lado, chuta aquele laço. Mas aquilo que é semente, pode agarrar essa semente, porque ela vai ser multiplicada em nome de Jesus na tua vida. Em Atos no capítulo 12, versículo 24, Deus multiplica poderosamente a sua palavra. Entretanto, vamos ler juntos: a palavra do Senhor crescia e se... A palavra do Senhor crescia e se... Vamos declarar que a palavra do Senhor, diga comigo, a palavra do Senhor na minha vida vai crescer, e diga alto, vai multiplicar. Você pode aplaudir o Senhor se você quer. Ele multiplica o conhecimento e o poder da sua palavra. Vamos olhar para a nossa casa. Eu falo e eu amo a visão que a gente carrega como igreja. A gente tem os nossos GCs. Eu creio que em cada GC a palavra de Deus vai ser multiplicada. Casas, mais casas, as nossas casas abertas, mais e mais o entendimento da palavra do Senhor na nossa vida. Nós cremos no cuidado de Deus, nós cremos na misericórdia de Deus, cremos que a palavra será multiplicada. Nós temos na igreja algo que é muito lindo, e eu encorajo cada um aqui, que é o nosso carisma. Tem algum carismático aqui hoje? É maravilhoso aquilo que a gente vive no carisma. É uma base daquilo que a gente entende como igreja. A gente fala que é a coluna vértebra da teologia que nós vivemos, da palavra da vida, da fé que nós temos em Deus. Nós vamos abrir as nossas próximas matrículas do carisma. Você tem que fazer o seminário carisma. A gente entende o carisma às vezes só como um seminário pastoral. Não. Ele é um seminário da palavra do Espírito para uma vida prática de fé na presença de Deus. Foi o que mudou minha vida, mudou minha história. Eu, pastor André Fernandes, nossos pastores, nós somos formandos do carisma. Fizemos o carisma, essa base teológica, que hoje nós somos mais de 10 mil pessoas só na Lagoinha formados no carisma. Nós vamos ter as aulas 2 vezes na semana, aula no final de semana, você vai poder escolher. Então é tranquilo para fazer, e nós vamos mergulhar nessas aulas e vamos aprender mais e mais, porque há poder de multiplicação da palavra de Deus na nossa vida. Ele multiplica a nossa vida, Ele multiplica a sua palavra. Aplauda Ele se você crê nisso. Ele multiplica a palavra dEle, o entendimento, a revelação dEle na nossa vida. Eu, quando acessei essas realidades do carisma na minha vida, eu sou 4ª geração de evangélicos. Eu vivia na igreja, na palavra, caminhava, mas quando eu entendi a palavra rema, a palavra revelada de Deus, a minha vida nunca mais foi a mesma. E são realidades. Ele disse: eu quero multiplicar a minha palavra. Eu quero trazer realidades que elas não serão enterradas, elas serão acrescidas, elas serão aumentadas. Deus quer multiplicar o entendimento e a palavra dEle em nós. Os mesmos versículos pulavam diante de mim.
até hoje pulam realidades. Eu falo, meu Deus. E aquilo que é revelado, deixa eu te falar, podem tentar tirar tudo de você, mas a palavra revelada que Deus te dá, ninguém pode tirar da sua vida. A palavra da fé que está no teu coração, ninguém pode arrancar de você, é impossível. Aquilo muda a sua vida, muda seu caráter, muda a sua maneira de pensar, muda a sua maneira de orar. Deus está dizendo, eu multiplico você, eu multiplico a realidade que você carrega, eu vou multiplicar também a minha palavra através de você. Deus é tão Deus de multiplicação que Ele não para de multiplicar. Fala para quem está ao teu lado, Ele não para de multiplicar. Não baseie a sua vida no que o mundo diz. Não baseie a sua vida naquilo que você lê nas notícias e o seu dedo fica rolling, né? Fica rolando o dia inteiro. Baseie a sua vida naquilo que Deus está dizendo. Ele é Deus de multiplicação. Eu creio que hoje, aqueles que vão ser batizados nessas águas, haverá uma multiplicação de alegria, haverá uma multiplicação de promessas, haverá uma multiplicação da palavra, haverá uma multiplicação daquilo que foi travado na tua vida. Eu creio que pessoas aqui vão ter mais filhos aqui, que eu posso ouvir um amém aqui? Tem muita coisa para acontecer depois desse batismo aqui na vida de muita gente. Deus também multiplica os seus dias. Enquanto Satanás ele quer tirar e matar, Deus ele vai multiplicar os nossos dias. Provérbios capítulo 4, no versículo 10, vamos ler juntos. Provérbios 4, 10, a gente lê: ouve, filho meu, e aceita as minhas, e se multiplicarão os anos de vida. Vamos levantar a mão, vamos dizer junto: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Meu Deus, Deus ele não quer acrescer, Ele quer multiplicar os nossos anos de vida. Eu quero viver mais e mais testemunhos de cura na minha vida. Em 2011 eu fui diagnosticado com uma doença nos meus rins. Fui fazer um exame de rotina e foi comprovado que eu tinha perdido já 50% dos meus 2 rins. E eu precisava começar um tratamento que, se eu não começasse, era previsto que em 3 anos eu estaria na hemodiálise. E eu comecei esse tratamento, mas eu criei que o meu Deus é Deus de milagres. Eu acessei esse lugar crendo que Deus é o Deus de cura, que Ele podia reverter toda aquela doença para a glória dEle e ser mais um testemunho. Eu posso ouvir um amém disso aqui? E eu comecei aquele tratamento em 2011, aquilo que era para durar um tratamento de 2 anos, 2 anos e pouco. 3 meses depois que eu comecei aquele tratamento, eu continuei fazendo tudo, continuei pregando, continuei fazendo as turnês, continuei ministrando a palavra, não mudei nada na minha vida, pelo contrário, eu orei ainda mais. O que acontece é que muitos de nós, quando uma crise vem, a gente se afasta de Deus ao invés de correr para Deus. Quando algo vem, um relatório, algo médico, a gente às vezes corre de algo, ao invés de acessar e dizer: agora é hora de ver essa promessa se cumprir na minha vida, agora é hora de ver o Deus de milagres operar milagres. Pois 3 meses depois eu voltei no médico com outro exame, e o médico olhou para aqueles exames e falou assim: André, eu não sei como, eu não sei de que forma, mas eu sei que a gente já pode parar com esse medicamento, porque aquilo que estava iniciado na sua vida não está acontecendo mais. Você pode dar um glória a Deus por isso? Desde aquele tempo nunca mais eu tomei aqueles medicamentos. Todos os anos eu faço meus exames e meus rins estão do mesmo jeito. Pode dar um glória a Deus por isso? Ele é Deus que para a doença, Ele é Deus que multiplica os nossos dias. Minha família tem um histórico de infarto. Meus avós, tios. Meu pai com 50 anos já tinha infartado. Eu com 30 e poucos anos fui no médico, já sabendo o histórico da minha família, mas entendendo que a minha bênção hereditária vem de Jesus. E ele falou: vamos começar um tratamento com o seu coração, porque você com menos de 50 anos já vai estar infartando. Eu falei: não vou não, você não é crente não. Eu comecei o tratamento, comecei a tomar um remédio para o meu coração, 30 e poucos anos de idade. Nossa, é estranho falar, né, quando eu tinha 30 anos, né? Meu Deus, Deus é Deus de milagres, tá vendo? Então lá nos meus 30 anos eu comecei com o meu tratamento.
Mas eu cria, disse Senhor, o Senhor é aquele que multiplica os meus dias. A palavra final sobre a minha vida não é sobre o que meu pai já viveu, minha mãe viveu, meus avós viveram. Eu sou aquele que quebra maldições, eu sou aquele que quebra realidades hereditárias na minha família. Fala a mim comigo se você crê. Nós somos o Deus, servimos o Deus da multiplicação de dias. Pois comecei o tratamento, voltei no médico 6 meses depois. Por isso fala para quem está do teu lado, faça seus exames, meu querido. Porque tem gente que vive a vida assim, né? Como é que você está? Está tudo bem, tudo jóia. Não, você tem que ver, tem que ter o retrato. Amém, gente? Pelo menos uma vez no ano você tem que fazer um check-up. Tem que fazer. Por quê? Para você ver como que Deus está multiplicando seus dias. E eu fui lá no médico, voltei no médico. Ele olhou e falou assim: André, vamos fazer outro exame. Fiz outro exame. E ele falou assim: vamos parar com o seu medicamento. Eu não sei o que aconteceu, mas é como se você tivesse um coração novo. Não precisamos continuar com nenhum tratamento no seu coração. Seu coração, não sei o que aconteceu. Está tudo liberado. Quem está pegando essa palavra? Diga comigo: Deus multiplica os meus dias. Eu não sei você, mas eu tenho energia, eu tenho graça, eu tenho saúde, eu tenho fé, porque eu sirvo um Deus que é o Deus da multiplicação. Toma posse dessa palavra, Ele vai multiplicar os seus dias. Ouve e aceita a minha palavra, e se multiplicarão os anos da sua vida. Como Deus é Deus de multiplicação, repreenda toda a ordem de diminuição na sua vida e na sua história. Não aceite. Ele multiplica aquilo que você carrega. Nós entendemos e tomamos hoje posse dessa palavra. Ele multiplica o entendimento e a revelação da palavra dele na nossa vida. Ele multiplica os nossos dias. Em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 15. Quem está pegando e acessando essa bênção da multiplicação nessa manhã, fala um glória a Deus aqui comigo. E não para, diga para quem está do teu lado, ele não para de multiplicar. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 15. Olha o que ele diz, vamos ler juntos. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que o quê? A graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Ele não só multiplica aquilo que você carrega, Ele não só pega esse turbilhão de graça do Senhor, Ele não só multiplica nossos dias, multiplica a sua palavra, Ele multiplica a graça. Muitos de nós achamos que nós temos um pouco de graça na presença de Deus. Deus manda te dizer que a graça que Ele tem para você é superabundante. A graça que Ele tem para você é como um mar diante de você, não é uma gota. Nós não estamos mendigando essa graça. Ele está dizendo: eu quero multiplicar a minha graça, para que a sua ação de graça seja multiplicadora. Dá um glória a Deus comigo, quem pega isso aqui. É acessar a múltipla graça de Deus na nossa vida. Lagoinha Alphaville. O que é essa graça? Graça é um favor imerecido. Ele está dizendo: acesse esse lugar de um favor imerecido na sua vida. Acesse esse lugar de uma graça superabundante na sua vida. Acesse esse lugar de uma graça onde você só deve mesmo adorar, se render, bendizer o nome do Senhor. Uma graça que não acaba. Você pode erguer suas mãos no seu lugar e agradecer por isso. Agradeça, porque eu e você não precisamos mendigar, não precisamos viver constrangidos diante de Deus. Ele disse: eu vou multiplicar a graça diante de você. Eu vou multiplicar um acesso que você tem à minha presença. Eu vou multiplicar esse lugar de você poder me adorar sem constrangimento, sem medo, sem receio, mas derramar o seu coração na minha presença. A minha graça será multiplicada na sua vida. Oh, quantos de nós hoje temos medo de falar com Deus, temos medo de pedir para Deus, temos medo de viver um relacionamento com Deus. Nós vemos Paulo, através do Espírito Santo, revelando, dizendo: haverá uma multiplicação da graça, para que você viva constantes ações de graça, porque Deus é Deus de multiplicar graça. Uma das outras definições de graça não é só livre acesso à presença de Deus.
Graça também significa força para cumprir aquilo que Deus está te chamando para viver e fazer. É literalmente pessoas olharem para você e você ser um testemunho e elas dizerem: Deus deu uma graça para ela fazer aquilo que ela está fazendo. Deus deu uma graça para ele ser o empresário que ele é. Deus deu uma graça para ele ser o funcionário que ele tem sido. Deus deu uma graça para, no meio dessa tribulação, aquela pessoa continuar mantendo um sorriso no rosto que ela tem mantido. Deus tem dado uma graça para aquela pessoa superar aquela situação. Quem está pegando isso aqui? É a multiplicação da graça de Deus. Deus cumpre a promessa da multiplicação na nossa vida. Deus cumpre. Deus prometeu multiplicar a descendência de Abraão. Deus prometeu multiplicar a nossa descendência. Gênesis 17, no versículo 2. Olha como Deus, ele firma essa aliança. A palavra de Deus firmando a aliança, ele diz: eu farei uma aliança entre mim e ti. E o que é que ele diz? E te multiplicarei grandissimamente. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Olha como ele firma aliança com Abrão. Vamos lá, Goiânia Alphaville, você pode olhar para Barueri, você pode olhar para São Paulo, você pode olhar para a sua vida e ver que nós estamos acessando graça de multiplicação de vida. Quando eu falo isso, eu não falo de números, eu falo de vida. Eu falo daquilo que só Deus faz. Deus firma aliança com Abrão e ele diz: a minha aliança está firmada comigo e com você. E a primeira palavra que Deus fala nessa aliança é: eu vou te multiplicar grandissimamente. Eu amo essa palavra. Nesses dias que essa palavra tem queimado no meu coração, eu confesso para você, tem dia que fica difícil de dormir, porque eu tenho visto realidades, eu tenho visto páginas em branco que Deus está colocando, onde você vai escrever essas páginas, onde nós vamos escrever nessas páginas. Eu vejo realidades que Deus está trazendo, e Ele está dizendo: André, levanta mais e mais um povo que entende que eu sou o Deus da multiplicação. Eu sou um Deus que vai abrir portas, vai trazer habilidades, vai trazer revelação. Atos capítulo 6, versículo 7, Lucas escreve que a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e o número de discípulos na igreja de Jesus Cristo se multiplicava. Olha lá o que fala no versículo 7: e crescia a palavra de Deus em toda Jerusalém, e se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes, o que? Obedeciam à fé. Levanta tua mão direita e diga comigo: eu serei um multiplicador da palavra de Deus. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém ela se multiplicava muito o número da palavra e dos discípulos. É muito forte, igreja. Será que você pode entrar nessa atmosfera da multiplicação nessa manhã? Dá uma olhada à sua volta, olha a sua volta nessa manhã. Esse é um culto de 9 horas da manhã. Você pode aplaudir o Senhor por aquilo que Deus está fazendo. Deus é Deus de multiplicação. Abra a porta da sua casa para ser um lugar de multiplicação. Abra a porta do lugar onde você pisa e você trabalha essa semana. Literalmente abre, igual a gente abre a janela do carro, abre a janela do ônibus ali, ó, do metrô, e diga: Senhor, entra o teu vento de multiplicação aqui para dentro da minha vida. Entra a tua glória de multiplicação na minha casa, na minha família. Eu acesso a realidade da multiplicação. Em Mateus capítulo 14, versículos 13 ao 21, mas eu quero ler especificamente o versículo 19. Quando Jesus, ele toma aqueles 5 pães e 2 peixes. Quem está pegando essa palavra em nome de Jesus? Fica em pé no teu lugar, a gente vai ler junto essa palavra. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 19. Você pode levantar as tuas mãos e vamos ler em voz alta junto essa palavra. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes as multidões. Você pode erguer suas mãos, porque Jesus tomou. Ergue suas mãos o mais alto que você pode. Jesus tomou 5 pães e 2 peixes e os multiplicou.
Comece a agradecer, feche os seus olhos, não olhe para nada e ninguém, é você e Deus. Ele é o Deus da multiplicação.